Que assim seja. E hoje, meus irmãos, estamos com um convidado de fora, né, que já não é mais de fora, já é de dentro, por causa que ele já falou muitas vezes para nós, e agora já nos deu curso, desde sexta está dando cursos para nós aqui. Os irmãos que vieram tiveram a oportunidade de se deliciar com o estudo que foi na sexta-noite e no sábado pela manhã. E hoje ele está aqui falando, então, na nossa pública da noite. Ele é de Bagé, da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Saligani é o que fala para nós hoje. Uma boa noite a todos. Continuamos envolvidos nas bênçãos do mais alto, que nos iluminam, que nos amparam, na oportunidade que aqui nos reunimos, né? E nós trouxemos hoje, para refletirmos, para compartilharmos, uma passagem de um capítulo do livro Vinha de Luz. O livro Vinha de Luz é a psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e faz parte de uma coleção, a coleção Fonte Viva, que, assim como este livro, tem o livro Pão Nosso, tem o livro Caminho, Verdade e Vida, Obreiros da Vida Eterna, que trazem várias passagens, dezenas, até chega a ter centenas de pequenos trechos do Evangelho, do Novo Testamento, de cartas do Novo Testamento, da época dos ensinamentos de Jesus. E são ensinamentos, são passagens que, à luz da doutrina espírita, com subsídios que a espiritualidade maior nos esclarece, que naquela época Jesus não pôde falar claramente cada significado de sua mensagem, apesar de ter deixado uma mensagem muito clara de amor, de perdão, de resignação, de paciência e de todas as virtudes que ele exemplificou e vivenciou, né? Então, é importante a gente estar sempre se atualizando com essas mensagens, vivenciando, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e é o seu exemplo que se torna um mapa, um roteiro para nós seguirmos adiante. E na de hoje, são duas linhas aqui, uma linha até de um trecho de uma carta de Paulo aos Hebreus, quando o apóstolo Paulo diz, o título do capítulo é Corrigendas. Então o Emmanuel comenta esse título aí baseado nessa frase de Paulo de uma carta aos Hebreus. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Jesus ama os seus filhos. Mas aqui ele fala, então naquela época Paulo falava, açoita a qualquer que recebe por filho. Era necessário, às vezes, usar algumas coisas mais severas para aquele puxão de orelha assim, do povo daquela época, às vezes tinha que ter um pouco de mais rigor. Muito amor, mas às vezes tinha que ter rigor. E esse açoite, que Emmanuel vem nos esclarecer, essa corrige, então ele elencou como corrigendas, correções, que são essas corrigendas. Diz Emmanuel aqui, ó, quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos os filhos, no entanto os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Então, corrigendas são as correções, os reajustes, as lições, entre aspas, né, que a vida nos apresenta, muitas vezes por provas que nós mesmos elaboramos do passado, ou por expiações impostas pela nossa necessidade de evolução, por alguns reajustes mais graves. Então, só que nós demoramos muito para perceber esse amor mais de perto, como diz Emmanuel, aqueles que percebem esse amor entendem melhor, se aproximam mais do Mestre. Nós demoramos. Sabe por que nós demoramos para entender esse amor, essas lições? Porque nenhum de nós aqui é um espírito jovem. Nenhum de nós aqui está nas iniciais vivências e existências.
nós somos espíritos bem antigos. Nós viemos de muitas existências. E muitas vezes nós tivemos a oportunidade de acertarmos o caminho, de entendermos a lição do mestre depois da sua época, quando nós passamos por este mundo. E nós não aceitamos. Mas nós trouxemos no nosso inconsciente um pouco desse aprendizado, porque nós estamos aqui hoje. Nós estamos familiarizados, nós estamos simpatizantes com esses ensinamentos do Evangelho. Nos chama atenção, nos agrada, nos consola, nos conforta, porque nós trazemos reminiscências das outras existências, das outras vezes que nós deparamos com essas oportunidades, mas não vivenciamos. Nós desconsideramos, deixamos de lado as oportunidades que surgiram, porque nós ficamos preocupados com outras coisas. Outras coisas nós consideramos mais importantes. E, como acontece hoje, nos pequenos detalhes sutis que a vida nos apresenta, e nós deixamos de lado. Nós deixamos de lado e nos envolvemos com coisas perturbadoras, com leituras tóxicas, com influências negativas, com discussões e debates excitantes do mundo de hoje, seja na sociedade lá fora, principalmente hoje nas redes sociais, como a gente muitas vezes perde tempo, quando até não entramos nas discussões, nós ficamos perturbados com o que nós vemos ali, nos incomodando. E mais ainda com o hábito de analisarmos o comportamento dos outros antes do nosso autoexame. Foram esses desvios do caminho que no passado nós realizamos muitas vezes e a vida nos impõe corrigendas. Mas o Pai ama a todos os seus filhos. Ele nos conhece, Ele sabe a necessidade que precisamos passar. Por isso, quando diz aqui, quando Paulo já dizia, né? E o Pai corrige ao que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Nos ama, nos dá a oportunidade. E eu gosto de, trazendo a mensagem da alta envergadura que é a espiritualidade de Emmanuel, quando trouxe essas mensagens, na sua evolução, nessa caminhada espiritual que ele teve. E eu gosto de lembrar, quando ele contou a sua história no livro Há 2000 anos, também, né, ditado por... que ele contou a sua história, quando ele foi um senador arrogante, pretensioso, preocupado com a política, com a nobreza daquela época, com os valores materiais, com esses debates excitantes que não engrandeciam em nada a necessidade do mundo, né? Mas ele passou por uma necessidade da sua filha doente, da sua filha que estava enferma com a lepra, que era muito difícil de curar. Quando ele soube, se mudou para Nazaré, soube que os ares eram melhor, e depois ficou sabendo que existia o Jesus, um mestre, um Messias, que curava as pessoas. E ele, de certa forma, até chegou a um ponto de humildade de procurar Jesus, de procurar, de decidir se essa pessoa cura, então eu vou procurá-lo. E aí, quando ele se deparou, a quem leu o livro, sabe da emoção que ele foi tomado pela grandeza do mestre, quando ele caiu de joelhos e chorava. E dentre todos os detalhes maravilhosos que tem, eu gosto de citar quando o mestre começou a falar com ele, né? Que ele diz assim, ó, que Jesus diz assim a Emmanuel, que era o senador Públio Lentulus na época: não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Então ele já conseguia ver um super ser no futuro ali, apesar de toda os problemas, os desvios de caminho dele, ele já via uma evolução espiritual dele, já pensando 2000 anos para frente. Esse benfeitor que nos felicita com tantos ensinamentos. E ainda ele diz
Eles têm uma conversa e ele ainda diz para o senador: depois de longos anos de desvio do bom caminho pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Então, quantas vezes nós também, assim como Emmanuel, naquela época, nos deparamos com a oportunidade de acertarmos o caminho ou esperarmos milênios. O senador Publio Lentulus ainda não aceitou naquela existência, mas ele se conscientizou com os aprendizados que teve, que ele levou naquela experiência de vida e elaborou um plano de corrigendas, de reparo, passou por muitos sofrimentos para atingir a evolução espiritual que atingiu e nos beneficia com esses ensinamentos que ficaram. Então, essa bondade, essas lições do Mestre são muito interessantes e atuais do nosso dia a dia. Principalmente as curas que Jesus realizou. E uma delas, que tem muito a ver, a gente se olhar superficialmente, a gente não nota o quanto tem a ver com os momentos que nós passamos hoje, dessa transição planetária, desse momento de regeneração, desse momento de conflitos, é a cura do cego de Betsaida. Então, no texto evangélico dessa cura, o evangelista Marcos, no capítulo 8, versículo 22 ao 26, ele traz da seguinte forma: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que ele tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. A gente olha por cima assim, e até mesmo eu, quando li a primeira vez sobre essa cura, a gente vê que bondade, que linda cura, mas uma caridade maravilhosa do Mestre. Naquela época, 2000 anos atrás, Jesus já deixava um ensinamento muito importante para nós nos dias de hoje. Porque se nós começarmos a analisarmos, já desde essa aldeia Betsaida, era uma aldeia que ficava situada a nordeste do Mar da Galileia, ficava a alguns quilômetros de Cafarnaum. Cafarnaum era a terra dos apóstolos Pedro, Filipe, André. Então, essa pequena aldeia foi palco dessa curiosa cura realizada por Jesus. Porque desde o momento da sua chegada naquela humilde comunidade de Betsaida, já representa uma pausa num ambiente que está acomodado. É um ambiente de acolhimento, mas é de acolhimento a viajantes que estão cansados, que já estão desencorajados de prosseguir a jornada, que estão desmotivados. E aquela aldeia recebe o Mestre que por ali transitava, buscando as ovelhas perdidas de Israel, que muitas vezes ele citou, né? E a misericórdia de Jesus se faz presente naquele momento quando ele encontra uma dessas ovelhas, que é identificada na figura do cego de Betsaida. Então nós já destacamos desde o início o gesto de solidariedade de alguns amigos que conduzem o cego pedindo o auxílio do Senhor. Esses amigos representam as criaturas humanas, elas estão anônimas no texto, mas elas agem como intercessores junto ao Senhor. São espíritos benevolentes que já se identificaram desde aquela época com a mensagem de amor. E nos servem de exemplo, nos ensinam como nós devemos ajustar a nossa própria vida
no trabalho de cooperação, no trabalho de caridade. O nome, o número desses amigos que conduziram o cego ficam escondidos na palavra trouxeram. Mas a manifestação de amor ao próximo, que é citado no texto, atravessa os tempos e deixa suas marcas, revelando o caráter que nós devemos ter de solidariedade, de generosidade, de caridade. Eles souberam aproveitar a feliz oportunidade da presença de Jesus. E trouxeram-lhe um cego e rogaram para que ele tocasse. Essa mesma dinâmica de amor se evidencia no trabalho de incansáveis amigos que nós encontramos ao longo da nossa caminhada evolutiva, que muitas vezes, visitando a Betsaida dos nossos corações, nos indicam o caminho, nos levam. Quantos de nós aqui nos trouxeram para a casa espírita porque nós estávamos passando por problemas, por dificuldades, por perturbações, por inconformações, por necessidade de esclarecimento, de ensinamento? E quantas vezes também nós nos tornamos esses intercessores e nós levamos uma palavra, nós damos uma orientação, um consolo, um conforto, ou indicamos visitar a casa espírita, independente também da religião que seja, que nós temos a oportunidade de buscar os esclarecimentos. Porque não é fácil nós nos afastarmos daquele mal que ainda está consubstanciado em nós devido aos inúmeros desvios da nossa alma através das consecutivas reencarnações do passado. Sabemos que é muito difícil praticar o bem dentro dessas paixões que envolvem o mundo. E principalmente se nós nos deixamos ficar envolvidos naqueles velhos caprichos do passado. Porque por muito tempo nós estivemos cegos espiritualmente, por males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas e ficamos acostumados ao exclusivismo, ao atrito, ao desperdício de energias desnecessariamente. E quando chega na frase, e rogaram para que ele tocasse, vem falar da intercessão. Essa intercessão é fundamentada na fé raciocinada. Aqueles anônimos benfeitores rogaram a Jesus para que tocasse aquele companheiro destituído de visão. E depois o mestre tornou-lhe a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Nós podemos observar que ao iniciar esse paciente, esse lento processo de cura, manifestado na frase tomando o cego pelas mãos, quando Jesus tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia, ele faz com carinho. Ele afasta o enfermo daquele foco de dificuldades, o que revela a base que se fundamenta o nosso trabalho no Evangelho, o nosso trabalho com Cristo, que é a nossa atenção com os outros, a simpatia, a generosidade, o cuidado, tudo são ações eficientes. E é por esse motivo que as mãos do Mestre estão sempre operando em nosso favor. Em todos os lugares nós vamos encontrar recursos de ação e de aprimoramento para quem realmente deseja seguir adiante. Nós sabemos, assim como aquela cegueira, nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas carências, nós passamos por dificuldades. E são situações que têm as suas raízes nas nossas ações do passado, que foram desencadeadas quando nós estivemos inertes, quando nós fomos indiferentes, quando nós tivemos desinteresse na prática do bem. Havendo o nosso espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva. Mas o processo de cura começa a se estabelecer quando o enfermo, representado ali pelo cego, começa a se desligar das causas geradoras da doença. Então essa estratégia que Jesus utiliza,
que estabelece de imediato que era necessário afastar o cego dos seus problemas, da influência negativa do ambiente psíquico em que ele se encontrava mergulhado, levou-o para fora da aldeia. Será que às vezes não é preciso nós nos afastarmos do mundo lá fora? Não nos afastarmos, nos isolarmos, não convivermos na sociedade, mas nos afastarmos das perturbações, não nos deixarmos nos envolvermos por situações nocivas, por situações inquietantes. Esse processo de cura ele comporta basicamente 3 etapas. É a renovação mental do doente, é a aplicação de recursos terapêuticos que Jesus faz para eliminar a doença e o desenvolvimento de ações mantenedoras de saúde. Afasta o enfermo daquele local. É simbolizado afastar daquele foco de dificuldade, daquele foco de perturbação, para ele refletir. Leva-o para a sua casa. A casa que ele está se referindo é a casa mental. É nós entrarmos na nossa casa mental e fazermos uma renovação de paradigmas, de uma conscientização das nossas verdadeiras necessidades. O mestre indica que ele se desvincule dos elementos que lhe perturbavam, que alimentavam a sua enfermidade. E os recursos terapêuticos utilizados pelo mestre estão representados nos fluidos, nas energias magnéticas espirituais. Esses fluidos, essas energias, nós temos a oportunidade de receber aqui na Casa Espírita, através do passe, através da prece, a oportunidade de sermos intercessores por outras pessoas também, através da prece aos necessitados, da prece aos enfermos, aquelas pessoas que nos preocupam. Nós também estamos aí fazendo o papel daqueles anônimos como da época, como sendo intercessores. Jesus utiliza a sua saliva, pelo seu poder evolutivo, pelo seu magnetismo espiritual muito evoluído, que ele tinha como espírito puro, para curar. Mas simboliza hoje os recursos que nós temos através da água fluidificada que nós trouxemos na casa. Então, essas ações promotoras da saúde estão indicadas e registradas por Marcos, com todos esses detalhes, mandando para a sua casa: não entres na aldeia. A saúde estaria garantida se ele guardasse a devida vigilância da sua casa mental, mantendo-se harmonizado, afastando o foco dos antigos problemas. Trazendo esta lição para as nossas cogitações íntimas, nós percebemos que por muito tempo nós estivemos prisioneiros de hábitos infelizes, de vícios, antes do entendimento espírita surgir em nossa vida. E isso nos faz refletir o quanto é importante nós investirmos na aquisição de valores morais, desenvolvendo virtudes, combatendo o mal. Porque naquele momento após aquela transmissão magnética fluídica, Jesus perguntou-lhe se ele via alguma coisa. Então a pergunta é significativa porque o cego é chamado a reagir, é chamado a despertar, a sair de um estado psíquico em que se encontrava e acordar para a vida. É assim quando nós começamos a entender os ensinamentos de Jesus, entender a doutrina espírita, nos chamando para acordar para a vida. O enfermo não é constrangido a ver segundo a ótica de Jesus, como espírito perfeito que era, mas de acordo com a sua condição evolutiva. E assim é nós, quando começamos a aprender os ensinamentos, quando aqui viemos, nós percebemos então que todo o processo de auxílio é mais importante que também o necessitado se esforce. Não se espere só os recursos que recebe de quem o ampara, mas que desenvolva os próprios recursos de saúde. Então esse processo nos serve de exemplo. Porque espíritos enfermos, se nós refletimos nos ensinamentos de Jesus, nós somos beneficiados pela bondade do alto. É preciso nós superarmos as manifestações de desânimo, de pessimismo que corriqueiramente nos atinge. Como o exemplo do cego, quando ele começou a acordar, começou a melhorar, levantando os olhos. Então,
na sua determinação de libertar-se da cegueira. E ele diz, eu vejo os homens como árvores que andam. Quer dizer que ele não via, era uma confusão mental, ele não via bem ainda. Nós, quando recebemos os ensinamentos no início, nós ficamos naquela, não entendemos muito bem. Nós começamos a gostar, a enxergar alguma coisa, mas ainda numa confusão mental. Então Jesus toca ali novamente os olhos. É a nossa continuidade. A nossa perseverança no aprendizado. E quando ele diz, via tudo nitidamente. Nós também, com o tempo, nós vamos vendo tudo com uma melhor realidade, com uma maior clareza. Então, a semelhança desse cego que deseja enxergar com nitidez, nós também devemos dilatar a nossa visão espiritual. Nós também devemos buscar incessantemente o melhor que a vida nos oferece, em termos de conquistas morais e intelectuais. Mesmo que ainda os valores que nós dispomos hoje sejam insuficientes para a realização de empreendimentos elevados. Entretanto, a nossa experiência da vida, se ela for firmada no amor, vai sempre nos oferecer os apropriados ensinamentos que nos impulsionam para a frente. É adotar a ação no bem. Nós vamos fugir do impositivo das corrigendas, sem a necessidade de darmos em círculos, como fizemos no passado, e seguirmos adiante, para a frente. A cada superação que nós vamos alcançando, nós vamos conhecendo, descobrindo as nossas verdadeiras necessidades. E nós vamos aceitando essa necessidade de superação como um alimento espiritual. Um alimento que é indispensável para a melhora de nós mesmos. E é assim, como diz o benfeitor lá no início deste capítulo, quando entendemos o valor da corrigenda, a nossa mente se eleva nos planos mais altos da vida. Porque naturalmente tenhamos a certeza, o Pai ama todos os seus filhos. E quando nós procuramos compreender isto, nós nos aproximamos muito mais de perto desse amor, que só nos ampara, que só nos ilumina. Muita paz a todos.